Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. É, Divulgue o canal, compartilhe o canal, deixem seus like e dislike nos vídeos. Não deixem de dar o like ou o seu dislike. Comente no canal. E vamos ao vídeo. Ateus, Deus só faz o que é logicamente possível. Essa é uma das argumentações que costumeiramente nós ouvimos quando questionamos as inúmeras impossibilidades que acarreta em alguém se declarar como ser todo-poderoso, ser todo-onisciente, ser onipresente, ou seja, ser Deus, né? Então, quando nós apresentamos diversas que o Deus hebreu poderia fazer, já que ele é Deus, e não faz, aí, normalmente, o cristão vem com essa história de que Deus só faz as coisas que são possíveis. As coisas que são logicamente possíveis, coisas ilógicas, Deus não pode fazer. E isso não tiraria o caráter de divino dele, ou sua onipotência. Eu vou provar que isso é uma mentira. Isso é uma outra falácia que não faz sentido. Certo? Ateus, Deus só faz o que é logicamente possível. Essa declaração é mais outra forma que os cristãos usam para escapar da saia justa, que é defender o Deus estrangeiro e extremamente primitivo de nome Yahvé. O Velho Testamento afirma e o Novo copia do Velho que Yahvé é o Deus que faz coisas impossíveis, pessoal. Está lá escrito. A teologia cristã sempre ensinou que Deus pode fazer qualquer coisa. Para o Deus selvagem do Velho Testamento, nada lhe é difícil ou impossível de fazer. Afirma os cristãos que tudo é possível para Deus fazer. Eles até mesmo chamam de Deus dos impossíveis. Vejamos algumas declarações cristãs. A única coisa que Deus não pode fazer é agir contrariamente ao seu próprio caráter e natureza. Por exemplo, Tito 1:2 afirma que ele não pode mentir por ser santo, e assim vai. Ele não pode pecar, por, no caso por ser santo, né? Por ser justo, ele não pode simplesmente ignorar o pecado. Como Cristo pagou a penalidade pelo pecado, agora ele pode perdoar aqueles que se aproximam de Cristo. Uma de baboseira, né? Verdadeiramente, o nosso Deus é um Deus impressionante, imutável. Pois um Deus imutável, eterno, ilimitado. Um Deus ilimitado em poder. Veja, eles mesmos declaram, as próprias declarações dos cristãos desmentem as, os atributos de seu Deus e eles mesmos. Quando dizem que o Deus dele não faz coisas impossíveis logicamente, só faz coisas possíveis dentro da lógica. Em majestade, em conhecimento, em sabedoria, em amor, em misericórdia e em santidade. Tudo isso o Deus hebreu é ilimitado. Santidade, em majestade, em conhecimento, em sabedoria, em amor, em misericórdia, em poder, ou seja, não tem limites. Mas somos muito parecidos com os israelitas, que mesmo depois de ver Deus mostrar o seu poder e amor repetidamente, duvidavam do seu amor e poder quando se deparavam com cada nova provação em suas vidas. Por exemplo, em Números 13, 14, que Deus nos
Nos ajude a honrá-lo com dependência e confiança nele durante a próxima crise que enfrentarmos, pois ele é o nosso refúgio e fortaleza, so, e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tudo falácia, né? Sem funcionalidade nenhuma essas declarações. Bom, quando os cristãos são confrontados com questões complicadas que deixam seu Deus e suas crenças numa situação vexatória, todo esse discurso acima muda. Veja alguns exemplos que deixam todo cristão com o rabo preso e confuso. Cristão, Deus pode criar outro ser tão poderoso quanto ele, já que ele é todo poderoso? Ele não pode tudo, nem não é limitado em poder, como nós vimos declarações dos cristãos, né? Deus é ilimitado em sabedoria, em conhecimento, em poder. Então, ele seria capaz de criar um outro ser mais poderoso que ele, ou igual a ele, né? Cristão, desculpe. Cristão, Deus pode acabar com o mal? Cristão, Deus pode fazer um mundo melhor do que ele fez? Cristão, Deus poderia transformar algo finito em infinito? Cristão, Deus poderia transformar algo finito em infinito? Ou seja, mudar a classificação das coisas? Cristão, Deus consegue criar uma pedra, que é famosa, né? Esse momento da pedra. Cristão, Deus consegue criar uma pedra extremamente pesada a ponto de ele mesmo não conseguir movê-la? Pode criar uma pedra extremamente pesada a ponto de ele mesmo não conseguir movê-la? E nessa categoria aqui de questionamento eu empurro essa aqui, certo? É transformar algo finito em algo infinito. Eles vêm com essa história, né? Que de categorias de coisas e tal, né? Com essa furada. Cristão, quem veio primeiro, Deus ou o tempo? Cristão, onde Deus estava antes de criar tudo, vez que o nada também é algo? Quem criou o nada para que Deus estivesse no nada antes de haver tudo? Cristão, Deus pode criar um metal tão resistente que ele mesmo não possa romper ou destruí-lo? Cristão, Deus criou seu local de morada celestial? Ou ele sempre existiu assim como ele? Na defesa das impossibilidades de Deus fazer todas essas coisas, os pobres cristãos tentam, mas não conseguem escapar da inevitável conclusão: Deus não existe. Vejam mais esse argumento dos cristãos refutar, em tentar refutar a questão do paradoxo da pedra, por exemplo. Bom, se a resposta for sim para a questão da pedra, né, Deus não poderia, Deus não seria todo-poderoso, pois ele não teria poder de levantar a pedra em questão. Se a pedra, se a resposta for não, quer dizer, Deus não pode criar essa pedra, né? Deus também não seria todo-poderoso, pois haveria pelo menos uma coisa que ele não poderia fazer: criar a referida pedra. Este é o famoso paradoxo da onipotência, ou seja, de qualquer maneira, teríamos um Deus que não seria todo-poderoso, e, portanto, que nem mesmo Deus seria, já que a onipotência é uma das características essenciais de Deus. Entendemos que Deus é criador do universo, como ele não poderia criar uma pedra como esta da pergunta. Geralmente, quem usa esse paradoxo da onipotência não conhece o verdadeiro conceito de onipotência de Deus. As pessoas geralmente pensam que o fato de Deus ser todo-poderoso, onipotente, representa a sua capacidade de fazer qualquer coisa que queira. Não, não funciona assim.
Esse é o cristão dizendo, certo? É ele que define o que é onipotência para Deus. Qualquer pessoa tem a capacidade de fazer algumas coisas que Deus não pode fazer. E nem por isso somos onipotentes. Exemplos de coisas que podemos fazer, mas o Deus Todo-Poderoso não pode. Pecar. Nós podemos, né? Pecar, mentir, trapacear, enganar, fazer mal, ser incoerente, entre outras coisas. Mas Deus não pode fazer essas coisas. Aí o cristão dentro dessa argumentação diz, então, a impossibilidade de fazer determinada coisa não implica que que Deus não seja onipotente, pois se olharmos desse ponto de vista, também nós temos coisas que fazemos e Deus não faz. E nem por isso nós somos onipotentes. É essa a argumentação que ele tenta passar, certo? Logicamente, não estamos dizendo para alguém fazer essas coisas, mas é fato que temos o poder de fazê-las se quisermos, o que Deus não tem. Mas como é que dizemos que Deus é onipotente se ele não pode tudo? Aí o cristão segue. Dizemos isso porque o conceito de onipotência de Deus não é poder fazer tudo, mas sim poder fazer tudo que não seja contrário à sua natureza, à sua palavra ou ao seu caráter. Agora não está escrito isso em canto nenhum, né? Na cabeça dele, que ele formulou isso para justificar a impossibilidade de Deus em fazer determinadas coisas. Bom, e o que isso tem a ver com a história da pedra do título deste artigo? Conforme vimos a coerência é da natureza de Deus. Porém, alguém pode estar se perguntando: ok, entendi que Deus é coerente e que isso emana da sua natureza. Mas ele não pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa levantá-la? Seria algo incoerente? Sim, seria uma grande incoerência, pois isso é uma falácia do raciocínio. Ele diz que a pessoa falar da questão da pedra é uma falácia do raciocínio. Falácia do raciocínio. A falácia está em considerar que algo finito, que é a pedra, poderia limitar um ser infinito, Deus. Ou seja, a falácia da pergunta decorre de misturar na mesma categoria de coisas categorias diferentes, finito e infinito. Mas veja, a questão não é essa. Já tá, eu vou adentrar nessas questões, mas vou apresentar jogo de imediato um argumento que quiser derrubar essa. A questão não é isso. Quando se fala que Deus poderia criar uma pedra, não pode, acho que ele não pudesse levantar, e ele argumentar no sentido de dizer que estaria envolvendo categorias diferentes. Não. A questão é Deus criar essa pedra. Então, o que está aqui em jogo, em questão, é a possibilidade de Deus criar uma pedra a ponto de ele mesmo não poder levantar essa pedra. Certo? Então não tem nada a ver de dizer que um, um ser finito poderia limitar um ser infinito. Não. É esse ser infinito fazer com que essa pedra, que é finita, se tornasse tão infinita quanto ele, a ponto de ele mesmo poder levantá-la. Tá entendendo? Então não tem nada a ver isso aí. Raciocínio. É isso que é um. Ele alega, quem pensa, né? Ele alega que aquele que apresentou o argumento da pedra está fazendo uma falácia do raciocínio. Só que é ele que comete esse erro. Falácia do raciocínio. Porque não tem nada a ver. Aí ele diz, ou seja, a falácia da pergunta decorre de misturar na mesma categoria de coisas, categorias diferentes. Finito, que é a pedra, e infinito, que é Deus. Em outras palavras, Deus não pode criar uma pedra que ele mesmo não possa levantar. Mas isso não tem nada a ver com a ausência de onipotência. Supor que um ente finito limitaria o poder de um ser infinito é contrário à lógica, é incoerente e, portanto, contrário à natureza de Deus. Outro exemplo simples é sugerir que Deus possa criar um quadrado redondo.
Aí diz, o que é logicamente possível. São categorias de coisas diferentes, portanto, se não é lógico, não é algo que Deus possa fazer, e nada o desmerece em sua onipotência. Conclusão: como onipotência divina é fazer tudo o que seja de acordo com a natureza de Deus, dele não se pode esperar que faça algo contrário a ela. Aí esse aqui eu trago a fonte, né, de quem escreveu esse artigo, certo? A questão do paradoxo da pedra. Vamos lá. A bobagem acima, essa argumentação toda, né? Tudo bobagem, tudo conversa furada. A bobagem acima é uma versão baseada na filosofia de São Tomás de Aquino, que tentou resolver esta questão de forma elaboradamente complexa. Ele diz que a onipotência de Deus não está em fazer atos impossíveis, e sim poder fazer todos os atos possíveis. Entenderam? A onipotência de Deus é fazer todos os atos possíveis e não fazer todos os atos impossíveis. Para esta definição de onipotência, onipotência lógica, chamada onipotência lógica, que se manifesta na capacidade de fazer todas as coisas possíveis. A explicação de Tomás de Aquino é satisfatória para o paradoxo. Logo, há coisas que ele mesmo não pode fazer, isto Deus, né? Sem que com isso perca sua onipotência. Fonte Wikipédia. Não precisamos ser, e agora eu discorro, não precisamos ser um gênio para desmontar toda e qualquer falácia como as ditas acima. Basta vermos o conceito de onipotência. Vamos ver alguns conceitos de onipotência. Onipotência, omnipotência ou onipotência, é a qualidade de um ser que tem a capacidade ilimitada de fazer qualquer coisa. Eu lhe pergunto, qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, eu estou estabelecendo restrições para aquele que tem poder ilimitado de fazer? Não. Qualquer coisa não faz distinção entre possíveis e impossíveis. Ele faz todas elas, sejam essas coisas possíveis ou impossíveis. A qualidade de ser onipotente dá poder ilimitado àquele que o tem fazer qualquer coisa. É esse o conceito de onipotência. Não tem nada de onipotência lógica. Isso é maluquice. Coisa é, vamos dizer assim, de cristão, né? Em busca de achar uma defesa para a mentirada da existência desse Deus, que se diz ser todo poderoso. Tem um mínimo sentido inventar essa de onipotência lógica. Maluquice, onipotência lógica. A onipotência é um, é um dos atributos incomunicáveis do ser divino. A onipotência é um dos atributos incomunicáveis do ser divino. Porque segundo o entendimento, né, entendimento cristão, Deus, quando fez o homem, compartilhou certos atributos com o homem. Por exemplo, o atributo do amor, o atributo do pensar, o atributo da inteligência, essas coisas assim. Deus compartilhou com o homem, certo? Como que ele tirasse uma parte de si e doasse ao homem, certo? Mas essas, como onipotência, onipresença, onisciência, essas coisas são incomunicáveis. Esses atributos são incomunicáveis. Ou seja, o homem não possui esses atributos. Bom, então, diz-se incomunicável, pois refere-se a um atributo exclusivo, constituinte da natureza mesma de Deus. Onipotência, onipresença e onisciência é um atributo próprio da natureza de Deus, né? É próprio dele, certo? Sempre existiu enquanto ele existiu. E, portanto, e como ele sempre existiu, né? Então esses atributos sempre existiram. E, portanto, diferente dos chamados atributos comunicáveis. Como, por exemplo, quais seriam esses atributos comunicáveis?
o amor, a sabedoria, a santidade, o poder. Então ele compartilha, né, a santidade, o poder, entre aspas, né, o poder, não é o poder dele, mas sim é o poder de poder fazer, certo? Então, amor, sabedoria, santidade, poder, que podem ser compartilhados entre suas criaturas. Esse é o conceito de onipotência. Nós vimos. Outro exemplo. Poder supremo absoluto. Isso é onipotência. Poder supremo ou absoluto. Um poder absoluto, você entende que há limitações para ele? Você entende que um poder absoluto, supremo, existe restrições para ele fazer alguma coisa? É claro que não. Não existe isso. O poder de fazer tudo. Tudo. O que é que você entende como tudo? Você entende como parte de alguma coisa? Não, você entende o todo como completo. Como completo. Não existe restrições no conceito de tudo ou nada, certo? Não existe restrições. Um outro conceito de onipotência. A onipotência é o poder de ser todo-poderoso e supremamente onipotente em todos os sentidos e aspectos. Se eu sou onipotente, eu sou onipotente em todos os sentidos e aspectos, não importa, certo? Então essa história de onipotência relativa, onipotência lógica, isso é mentira. Isso é conversa furada daquele padre, como eu chamo aqui, o padre que odiava a mulher e os seus amados seguidores. Conversa furada. Onipotência significa alguém que é capaz de fazer tudo, não tem nenhum tipo de dificuldade e que é todo poderoso. Um ser onipotente é aquele que não precisa de ninguém e ele é poderoso em todos os sentidos. No fato de já ter feito alguma coisa, como eles dizem, né, os cristãos, né, que criou a humanidade, porque queria compartilhar o amor, por exemplo. O amor dele. Pá, palhaçada. Isso já mostraria que ele não é todo poderoso, não é completo em si. Ele tem necessidade de compartilhar esse amor que ele supostamente tem. Já demonstra que ele não é todo poderoso. Esta palavra é muito utilizada para qualificar Deus em várias religiões, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, etc. As pessoas dessas religiões acreditam que seu Deus é onipotente, que ele é um ser superior, supremo, com poderes maiores que qualquer ser humano. O termo onipotente surgiu na Grécia antiga com a mitologia, onde características como ser onipotente, onisciente e onipresente eram muitos presentes. Eram muito, né? Eram muito presentes. Onipotente é aquele que tem poder ilimitado. Ilimitados. Os cristãos constantemente vão recorrer a termos da mitologia grega para tentar explicar o, as limitações do seu Deus, né? E as mentiradas de presentes na Bíblia. Eles sempre estão recorrendo a termos que os gregos usaram para explicar suas mitologias. Poderia citar inúmeras fontes, eu citei essas aí, né, como conceito de, o conceito de onipotência. Poderia citar inúmeras fontes conceituando o termo onipotência e todas desmentiriam os argumentos do padre que odiava mulheres e dos seus admiradores. O padre que me refiro aqui é o tal do Tomás de Aquino, certo? As tentativas dos cristãos em defender esse ser inexistente são patéticas. Vejam, o conceito de onipotência é universal. Tomás de Aquino, ou Tomás Equino, poderia chamar ele de Tomás Equino em vez de Tomás Aquino, e outros cristãos simplesmente tentaram inventar um conceito novo de onipotente, ou de onipotência, né? Onipotência lógica.
tudo para justificar as impossibilidades facilmente detectáveis a que esse Deus dos impossíveis estaria sujeito. A ideia de onipotência, onisciência e onipresença não são atributos que foram criados pelos hebreus e nem por gregos. Essas características estão presentes em deuses sumérios e egípcios. Basta você ver lá os achados arqueológicos lá que envolvem os povos babilônios, os povos sumérios, em papiros egípcios. Você vê todas essas ideias de onipotência, onipresença e onisciência dos deuses. Certo? Nem foram os gregos que inventaram, e muito menos os hebreus, quando criaram o seu Deus forjado no deserto. Quando os cristãos dizem, que Deus só pode fazer algo logicamente possível, eles estão, em primeiro lugar, tirando o caráter de onipotência ou de onipotente de seu Deus. Eles estão limitando a onipotência de seu Deus, a lógica. Se Deus só pode fazer coisas logicamente possíveis, então o poder de Deus se restringe, está sendo restringido, está sendo limitado a um campo das possibilidades. O poder de Deus não se estende ao campo das impossibilidades, mas sim num campo menor, certo? Num campo das possibilidades, das lógicas. Eles estão limitando a onipotência de seu Deus, a lógica. E a onipotência, conforme nós vimos, não encontra limitações. Onipotência é fazer tudo. Tudo. Não, como eu falei, a ideia de tudo não ampara limitações ou restrições. Isso é o que define a ideia de onipotência. Então, a onipotência não respeita a lógica. É nisso que reside a capacidade de ser onipotente. É isso mesmo? Ser onipotente é justamente isso, é romper com a lógica. Não é, não é obedecer à lógica. Se fosse para obedecer à lógica, então esse ser não seria onipotente. Porque as coisas seriam divididas em duas categorias, das possíveis e das impossíveis. Ou seja, as possíveis ele faz, mas as impossíveis ele não faz. Então ele não é todo onipotente. Ele não é onipotente. Ser onipotente é fazer justamente aquilo que é impossível à lógica. Ser onipotente é romper com a lógica. Para ilustrar essa questão, basta nos lembrarmos é, dos supostos milagres advindos desse Deus e afirmados pelos cristãos. O que é um milagre? Milagre nada mais é que a violação das leis naturais. É o rompimento com aquilo que a ciência entende como lógico e possível. Não é isso mesmo, milagre? Milagre é romper com a realidade, com as possibilidades, com a lógica. Isso é um milagre. E eles não dizem que o Deus hebreu faz milagres? Então, como é que Deus só pode fazer as coisas logicamente possíveis? Estão vendo como é conversa furada dos cristãos, como defende esse Deus? Sem falar que, aliás, sem falar que teríamos de saber o que seria lógico para Deus, para só então entendermos o que é ser onipotente e não estar rompendo com essa suposta lógica em que ele faz essas coisas. Então nós teríamos, além de entendermos o que é onipotência, teríamos de entender que lógica é essa de Deus, já que ele só faz coisas logicamente possíveis. Está entendendo? Mas a lógica de Deus não é a mesma da nossa. Está entendendo? Então, teríamos de entender ou de ou dele nos dizer, no caso, nos seus escritos, o que seria essa lógica. E sabemos que isso não teria um mínimo de sentido, certo? Ainda que admitamos essa mínima possibilidade de que Deus só pode fazer coisas
possíveis, isso não tem sentido. Mesmo se adentrar nessa questão de sabermos que lógica é essa que possibilita o Deus hebreu de fazer coisas impossíveis, certo? Já que Deus não tem que provar, isso não teria sentido, o mínimo sentido, é porque já que Deus não tem que provar ou ser onipresente ou ser onipotente dentro de sua lógica, mas sim dentro da nossa, tá entendendo? Para Deus mostrar, Deus não tem que mostrar ou ser onipotente dentro da minha ou da sua, aliás, dentro da lógica dele. Porque o cristão diz que Deus só pode ser, Deus não faz coisas impossíveis logicamente, né? Ele só faz coisas logicamente possíveis. Então, isso não tem sentido. Por quê? Porque Deus não tem que provar ele ser onipotente dentro da lógica dele. Ele tem que provar ser onipotente dentro da lógica humana. Entendeu? Porque somos nós que vamos encontrar impossibilidades na realização de determinada coisa. Nós, entendeu? Então, é ele que tem de romper essa ideia lógica que temos de que determinada coisa é impossível de acontecer. Tá entendendo? Então, não é ele que tem de provar que ele é onipotente ou onipotente dentro da lógica dele, como o cristão diz que Deus só faz coisas possivelmente lógicas. Certo? Porque a ideia de limitação em determinado feito é vista do ponto de vista, compreendida, né, dentro do ponto de vista humano, e não do ponto de vista de Deus. Entenderam? Não faz sentido ele ser onipotente dentro de sua lógica e não ser dentro da nossa. Não tem sentido, tá vendo? Ele ser onipotente dentro de um campo de lógica e não ser dentro de uma outra. Então ele não é onipotente. Ele está o seu poder está sendo limitado dentro do ponto de vista ou do nosso, ou do próprio, ou da própria lógica dele. Não faz sentido ele ser onipotente dentro de sua lógica e não ser dentro da nossa, vez que a nossa, hipoteticamente, seria muito mais reduzida que a lógica de Deus. Deus não tem que provar ser onipotente para ele mesmo, mas sim para nós, que vemos algo como impossível de acontecer. As impossibilidades estariam no campo da visão humana e não na de um Deus idealizado num grau de perfeição que algo se declara como onipotente. Como ele poderia ser ilimitado em sua lógica e ser limitado dentro de uma lógica humana? Veja se tem sentido. Ele é ilimitado dentro da lógica dele, que ele é todo poderoso, onipotente, essa babaca toda. Aí quando nós, dentro da nossa lógica, dizemos que se é possível Deus fazer um quadrado virar num círculo, ou é possível Deus pegar um ser ilimitado, como uma pedra, e torná-la ilimitada a ponto dele mesmo não poder erguê-la, ou ele construir algo que ele mesmo não possa destruir, ou ele mesmo construir um ser tão perfeito ou igual a ele mesmo? Então nós estamos levando essas supostamente impossibilidades dentro da nossa lógica para a lógica de Deus, que não pode ter limitações dentro da lógica de Deus. Está entendendo? Então não faz sentido. Como é que Deus é limitado tanto da nossa lógica quanto na lógica dele? Não faz sentido. E como eu disse, a nossa lógica é inferior à lógica de Deus, né? Então, se a nossa lógica é inferior à dele, e ele não consegue fazer essas coisas que nós estamos propondo dentro da nossa lógica, então essa porra não é nem perfeito nem onipotente. Então, como ele poderia ser ilimitado em sua lógica e ser limitado dentro de uma lógica humana? Não faz o menor sentido pensar dessa maneira. A qualidade de ser Deus impõe que ele faça coisas que são justamente impossíveis para os homens.
Se Deus não consegue fazer aquilo que é impossível aos olhos dos homens, então ele não é Deus, rapaz. Ele não é onipotente. Se Deus só pode fazer coisas que são possíveis, isso não o torna especial em nada, já que nós também só fazemos coisas que não são possíveis. Só fazemos coisas que nos são possíveis. Nós não fazemos coisas impossíveis. Nós, humanos, só fazemos coisas possíveis. Então, se Deus só pode fazer coisas que são possíveis, então essa desgraça não é Deus. Essa desgraça não é todo-poderoso. E as suas limitações estão dentro do nosso campo de limitações, porra. Então isso aí não é Deus. Podemos desmascarar as falácias dos cristãos também por dizer que o conceito de onipotência foi elaborado pelos gregos. Dessa forma, usar os conceitos de Tomás de Aquino, ainda que seja fraco, não seria cabível, já que o conceito grego de Aquino para a onipotência de Yahvé é completamente diferente do conceito dos primitivos hebreus. Adentrando dentro do contexto bíblico, de onde se extrai a ideia de onipotência judaica, vemos que essa qualidade de Deus é exatamente tudo que normalmente dizem os dicionários. Ou seja, Deus pode tudo. Dentro do contexto judaico, de onde os cristãos está a ideia de Deus, que Deus existe, que Deus faz aquilo, que Deus faz... Lá no conceito judaico, nas passagens bíblicas, mostra justamente esse Deus fazendo coisas impossíveis. A ideia que se passa é que esse Deus é sim capaz de fazer coisas impossíveis. Entendeu? Veja, a Bíblia nos apresenta o Deus dos Hebreus, e esse é o Deus do filósofo cristão Tomás de Aquino, afirmando que faz coisas impossíveis aos humanos. Assim, a onipotência de Deus, de acordo com o texto bíblico, reside em fazer coisas impossíveis que humanos não conseguem fazer. Desmentindo tanto Tomás de Aquino, que inventou essa mentirada de onipotência lógica, bem como os cristãos que o apoiam e repetem as mesmas babaquices e mentiras dele. E não em ele fazer. E não em ele fazer tudo que seja de acordo com sua natureza. Não tem nada a ver, a onipotência não tem nada a ver com a natureza de Deus. Certo? E que dele não se pode esperar que faça algo contrário a ela, ou mesmo que ela esteja limitada à lógica. Isso é mentira. A onipotência de Deus, portanto, não se limitaria à lógica humana. E mais, ainda na Bíblia, vemos situações em que esse Deus, né, em que esse Deus supostamente fez ou faria coisas impossíveis, que são humanamente ilógicas. Vejam, qual a lógica em se afirmar que uma mulher permaneceu virgem após o parto? Tem lógica nisso, mas a Bíblia diz que Deus fez. Então como é que Deus não pode fazer coisas impossíveis, cristão? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Não é essa a ideia dos cristãos? Que Deus fez com que uma virgem parisse um menino e permanecesse virgem, mesmo após esse parto? Isso é logicamente possível, mas a Bíblia diz que Deus fez. E aí, cristão? Isso é impossível isso é impossível dentro da nossa lógica. E veja que isso é impossível na lógica humana. Mas na lógica desse Deus aí, segundo a concepção cristã, é possível de uma virgem gerar um filho e permanecer virgem. Certo? Qual a lógica de imaginarmos que o universo surgiu do nada? Tem lógica humana que satisfaça plenamente essa questão? Até hoje não. E qual a lógica em se dizer que esse mesmo universo surgiu por vontade de um Deus que não teve começo e não terá fim? Isso é logicamente possível? Vês que a lógica que nos impõe a acreditar que nada surge do nada, nos impõe a acreditar que Deus também teria que ter um começo para seguir dentro dessa mesma lógica que impõe o surgimento do universo. Se há algum sentido em se dizer que, para Deus, essa lógica seria quebrada,
Então teríamos que admitir que nossa lógica, quanto a afirmar que nada cria nada, esteja errada. Ainda que possamos demonstrar nos limites de nossa lógica o contrário. Qual a lógica em se achar que mortos podem voltar a viver? Isso também é algo impossível e ilógico. Qual a lógica em se acreditar que um Deus é formado de três pessoas distintas e ainda assim essas três entidades ilimitadas em poder ser una? Tem lógica? Existe isso. Humanamente isso não é lógico, certo? A doutrina cristã da Trindade define Deus como três pessoas substanciais, consubstanciais, expressões ou hipóstases, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus em três pessoas. Um Deus em três pessoas, apesar de distintas uma da outra. Três pessoas distintas e sendo uma só pessoa. Veja que maluquice. Na lógica humana isso é maluquice. Isso não é possível. Certo? É tanto que eles mesmo não entendem essa porcaria de raciocínio que eles inventaram para justificar que Jesus era Deus e que o Espírito Santo era Deus, essa bagaçada toda. Isso na lógica humana, isso é impossível. Mas eles dizem que Deus é isso. Ou seja, a, a crença, a ideia de Deus, dentro da perspectiva da Trindade, é algo impossível. É algo ilógico. Mas os cristãos, em, em contra-argumentação da questão da pedra, daqueles outros argumentos que eu lancei, das questões, eles dizem que Deus só faz coisas lógicas. Mas na Bíblia nós vemos, e na própria essência da ideia de Deus, trino, Deus fazendo coisas impossíveis. Origem, como o quarto concílio de Latrão declarou, é o Pai quem gera, o Filho quem é gerado, e o Espírito Santo quem realiza. Nas suas relações uns com os outros, são considerados como um todo. Suas relações comuns com os outros. Como é que alguém pode ter relação com o outro e não ser diferente? E nesse caso são um todo. Gente maluca, né? Pra gente uma maluquice dessa, dizer que tem lógica uma peste dessa. Co-iguais, co-eternos, consubstanciais e consubstanciais. E cada um é Deus. E cada um é Deus. Completo e inteiro. Cada um é Deus completo e inteiro. Cada um é completo, inteiro. Mas os três é um. Então isso é mentira. Como é que os três são completos, são inteiros? E cada um deles é completo e inteiro. E os três formam um ser. Vá mentir na China, como diz a história. E a pessoa compra uma mentirada dessa. Como é ser retardado mesmo, né? Uma palhaçada. A Trindade é uma palhaçada. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as três pessoas divinas. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as três pessoas divinas, em que cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, de modo que todas as coisas são, a partir do Pai, através do Filho e no Espírito Santo. Fonte Wikipédia. Isso também é impossível, logicamente, digo, essa questão da Trindade, né? Na lógica humana, isso é impossível. E aí o cara vai dizer, não, mas é porque você não entende. Sim, mas essa não é a questão. A questão é que você disse que Deus só faz coisas logicamente possível. E a Trindade não é uma coisa lógica possível. Na lógica humana, certo? Três não é um, um é três, certo?
Você disse que Deus só faz coisas possíveis, logicamente. E a Trindade não pode ser enquadrada numa coisa possível, certo? Dentro da lógica humana, de novo repito. Então você mente quando você diz que, quando se questiona você da questão da pedra, ou de Deus criar um ser igual a ele, ou maior que ele, dizer que Deus não pode fazer isso porque seria ilógico para ele. Ou que Deus não poderia transformar um quadrado no triângulo, um triângulo no quadrado, um triângulo no círculo, coisa do tipo. Porque isso seria fugir da lógica dele, fugir da natureza dele. Então você está mentindo. Diz que Deus só pode fazer coisas possíveis. Quando nós vimos que a própria Trindade é um conceito de ideia impossível da lógica humana, certo? Além das outras questões, das outras questões que eu já citei aqui, né? Que mostra que é tudo mentira as argumentações cristãs. Qual a lógica em dois velhos de 90 anos e 99 anos, no caso seria 90 anos e 99 anos, né? Qual a lógica em que dois velhos de 90 anos e 90 anos e 100 anos consigam ter filhos? Impossível, né? Primeira mulher que 90 anos não tem mais já passou já está entrou na menopausa, né? Entra na menopausa muito antes disso, né? Então, na lógica humana isso é impossível. Dois velhos terem, nessa idade, terem filhos. Mas a Bíblia apresenta Sara e Abraão tendo filhos nessas idades bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: Deus, ou depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa, que sou velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Veja, o Deus hebreu se declarando que ele faz coisas impossíveis. Um casal de velhos, podendo ter filho nessas idades. E ele ainda diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Ou seja, ele está dizendo que não existe nada que seja entendida como impossível para Deus. Nada. Não existe algo que você diga que seja impossível para Yahvé. O que desmente claramente as argumentações do crente quando diz que Deus só faz coisas possíveis. E o que dizer de um jegue falando hebraico, fazendo contas de matemática, pensando o futuro, o passado e o presente e dando conta de que ele é um jegue? Isso tudo nós vemos lá, né, na historinha de Balaão, um jegue que Deus fez falar e que Deus colocou ideias, quer dizer, desenvolveu a mente do jegue, né, de uma maneira que ele pôde se aperceber como um jegue, identificar anjos como sendo anjos, entender tempo passado, tempo presente, tempo futuro, e mesmo fazer contas matemáticas, né? O jegue contou quantas vezes o balão tinha batido nele. Veja que palhaçada. E na lógica humana isso é impossível, né? Um jegue falar hebraico. Mas a Bíblia diz que Deus fez isso com o jegue. Um animal falar é impossível, quanto mais um com todos esses atributos tão divinos quanto os de Deus, né? O jegue tem todos os atributos de Deus, né? Dessa forma, vemos que os cristãos mentem descaradamente. A Bíblia nos apresenta esse Deus fazendo coisas impossíveis e ilógicas, e não só logicamente possíveis, e dentro de seu caráter e natureza. O Deus fabricado e primitivo dos hebreus, nas passagens bíblicas, faz justamente as coisas impossíveis que os cristãos dizem que ele não faz. Jesus, porém, olhando para eles disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Tá vendo? O próprio Messias, pseudo-Messias cristão, o Messias fabricado nas coxas de Roma, diz que aquilo que os homens possam pensar como impossível, para Deus não é impossível.
para Deus tudo é possível. Ou seja, como é que eu penso? Eu penso que Deus pode mudar a natureza de uma pedra, que é finita, ou a categoria de uma pedra, que é infinita, e transformá-la numa categoria infinita a ponto de essa pedra ser tão pesada que ele mesmo não possa levantá-la? Na minha lógica, isso é impossível, né? Mas na lógica de Deus, segundo Jesus, não. Jesus não disse, olha, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu lhe pergunto, todas, a ideia é que todas, encontra limitação? Encontra restrição? Só se você for um retardado de achar que tem, né? Quando eu falo todas ou nada, no campo da lógica, você entender que isso aí abarca limitações, certo? E Jesus lhe disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Veja, Jesus disse o quê? E nada aquele que tem fé seria impossível de fazer. Nada, existe limitação? Quando você ouve a palavra nada, existe restrição para nada? Não. Jesus disse que sua fé, cristão, pode fazer tudo. Não tem limite para a sua fé, para o poder de sua fé. Tá entendendo? Porém, quando apresentamos coisas que é fácil de vermos que esse Deus não seria capaz de fazer, os cristãos dizem que Deus só pode fazer coisas impossíveis, que Deus só pode fazer coisas possíveis, né? Dentro da lógica. Né? Impossível, sim. Coisas possíveis. Os cristãos dizem que Deus só pode fazer coisas possíveis dentro da lógica, ou coisas possíveis logicamente. Sendo que, como dissemos, a Bíblia apresenta esse Deus fazendo coisas ilógicas e impossíveis. A sua existência já é algo ilógico. A existência de Deus já é algo ilógico, né? As capacidades de Deus negam sua existência. Para que ele consiga fazer algo impossível, temos que reduzir o campo de alcance de sua onipotência, como fez o Tomás Aquino. Inventou a tal da onipotência lógica. E não tem lógica essa onipotência lógica, né? Note que a Bíblia diz que Deus pode fazer tudo. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei que eu que tudo podes, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O Jó, por inspiração, como dizem os cristãos, escreveu essa bobagem, dizendo que tudo ele pode, o Yahvé, tudo pode, e que nenhum dos propósitos dele pode ser impedido. Tudo. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então, disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Veja que o contexto aponta para a questão de salvação, certo? Mas quando Jesus dá a resposta para os seus discípulos com respeito àquela questão de um rico ter maior dificuldade em entrar no reino de Deus por causa dos bens que ele possui, que ele não vai querer se desfazer desses bens, coisa desse tipo, aí Jesus dá como resposta de que para os homens essas questões são impossíveis, certo? Mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível, inclusive um rico entrar no reino de Deus. Então, a questão do tudo aqui, ou das possibilidades, não se restringe apenas a essa ideia de salvação, certo? Por quê? Porque Jesus
A ponto é que, dentro dessa mínima possibilidade de um rico entrar no reino dos céus, para Deus, até mesmo essa mínima possibilidade é possível, porque para ele tudo é possível, inclusive um rico entrar no reino dele. Entenderam? Antes que o cristão venha falar bobagem, não, você está aplicando, tirando aqui a ideia do contexto. Não, está tudo dentro do contexto aqui. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus, Maria, nada é impossível. Lucas 1, 30, 37. Ou seja, de novo, a passagem nos passa a ideia de que tudo, sem limitação, sem restrição alguma, é possível para Deus. Inclusive uma mulher estéril, que é impossível para nós, né, do ponto de vista lógico humano, é impossível que uma mulher estéril gere filhos. E na questão de Maria, essa da esterilidade passa da questão da prima de Maria, né? A tal de Isabel. E com relação a Maria, que era a virgem, que não tinha visto uma, um pênis ainda, daí a admiração dela. E como é isso possível? Se eu não conheço um homem, né? Eu nunca vi uma rola. Então, o anjo, nesse questionamento de Maria, ele diz: Não, é impossível para você, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Aí o anjo, como prova também de que é possível mesmo ela sem ter um homem para que a penetrasse, aí o anjo fala aqui da questão da prima dela, que na velhice Deus já havia possibilitado que ela tivesse filho e que estava ela no sexto mês de gravidez, uma mulher estéril, para mostrar para Maria que Deus faz tudo, inclusive as coisas impossíveis. O termo tudo e nada englobam coisas possíveis e impossíveis, certo? Não restringe um campo, certo? O tudo é tudo, o nada é nada. Então, quando a Bíblia diz que, olha, para Deus nada é impossível, então não há limitação para esse Deus. Não há um campo de restrição para ele. Nada é impossível para ele. Certo, cristão? No tudo nós encontramos aqui nessa passagem. Mas a Deus tudo é possível. Em Mateus 19, 22, diz que tudo era possível para Deus. Já na passagem que envolve Maria, diz que nada era impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Daí eu perguntar, daí eu afirmar, né? O termo tudo e nada englobam coisas possíveis e impossíveis, certo? Ou seja, Deus faz coisas possíveis e impossíveis. Tudo e nada não podem ter seus campos de alcance reduzidos. As passagens não restringem o alcance de tudo e nada para Deus. Quando o cristão diz que há coisas que fazemos, que ele fala lá, né, no artigo dele, né, que tem coisas que nós fazemos que Deus não pode fazer, né, mas nem por isso nós somos onipotentes e nem por isso Deus deixa de ser onipotente e nós somos onipotentes e nós passamos a ser onipotentes, né? Já que Deus não pode mentir, nós mentimos. Já que Deus não pode roubar, e nós roubamos. Veja que maluquice. Quando o cristão diz que há coisas que fazemos e que Deus não pode fazer, a exemplo de mentir, roubar e fazer o mal, e isso não nos torna Deus, ele comete
um equívoco terrível. Um equívoco terrível. Porque os humanos nunca disseram ser onipotentes, mas Deus sim. Porque não importa se nós podemos fazer coisas que Deus não possa fazer. Porque não somos nós que estamos sendo julgados como seres onipotentes, é Ele. Então, quem tem que fazer as coisas para se mostrar onipotente é Ele, não somos nós. Certo? Então, quando o cristão joga essa questão de fazermos coisas que Deus não faz, conversa furada. Ele está mudando o foco da questão. O foco da questão não está em nós, certo? Está em Deus e no seu poder. É porque os humanos nunca disseram ser onipotentes, mas Deus sim. A onipotência não é definida a partir das coisas que o homem pode fazer ou não. A onipotência é uma característica de Deus e não dos homens. A própria comparação do cristão em afirmar que fazemos coisas que são impossíveis para Deus já desmonta a face da onipotência de Deus. Se os humanos fazem coisas que Deus não pode fazer, não é porra onipotência nenhuma, né? Como é que pode? Pois não tem sentido algum não podermos fazer as coisas que um Deus pode fazer e este mesmo Deus também não poder fazer coisas que fazemos. Um ser finito não pode limitar a capacidade de um ser infinito, diz o cristão acima, né? Nos vimos lá, né? Dizendo, não, a pedra é um ser finito e Deus é um ser infinito, então você não pode imaginar dentro do campo lógico que um ser finito possa limitar a capacidade de um ser infinito, certo? Essa é a lógica dele. Mas é justamente nisso que Deus teria que se mostrar onipotente, né? Vamos facilitar para o cristão, para ver se ele consegue entender. Cristão, seu Deus pode transformar uma pequena pedra, que é um ser limitado e finito, em algo ilimitado e infinito, tanto quanto ele? Não pode. Conseguindo isso, cristão, Deus poderia em seguida tornar essa pedra, que é agora da mesma categoria de Deus infinita, tão pesada que ele, sendo também finito, não possa levantá-la? Entenderam? É Deus mudar a categoria, como ele fala de categoria, não. Então Deus pode mudar a categoria de uma pedra, que é uma categoria finita, para uma categoria infinita como a dele. E desse modo torná-la tão pesada quanto que ele não possa levantá-la? É impossível haver, é impossível haver um ser perfeito. É impossível haver um ser com esses atributos, onipotência, onisciência e onipresença, sem que ele não rompa com eles mesmos. É impossível haver um ser perfeito. É impossível haver um ser com esses atributos, onipotência, onisciência e onipresença, sem que ele não rompa com eles mesmos, ou seja, com esses atributos. Esse Deus idealizado pelos cristãos nunca existiu, porque é logicamente possível que ele exista. É tão factível isso que nem esse Deus idealizado conseguiria criar um outro ser tão perfeito quanto ele, sem que rompesse a própria lógica de sua existência. Quanto à existência, quanto à coerência, esse Deus é o ser mais incoerente que existe. Afirmar, afirmar que esse ser imaginário é coerente é sinal de que falta juízo aos cristãos. Eles mesmos dizem que os atos de Deus são insondáveis e que não o podemos compreender. Como se pode dizer que ele é coerente se os cristãos afirmam que seus atos são incompreensíveis? O pastor arqueólogo Rodrigo Silva disse que Deus é paradoxal. Por aí vemos o quanto o cristão se desmente a todo instante. Qual a coerência em ser todo-poderoso e não poder salvar uma pobre criança em defesa dos braços de um estuprador? Qual a coerência em se dizer que esse ser todo-poderoso, onisciente, onipresente, fica inerte a tudo em sua volta, vendo tudo e ele nada faz, e com um exército de anjos a seu serviço,
para ajudar quem quer que ele quisesse, mas não, fica lá todo mundo parado, só vendo e ouvindo. Uma criança sendo estuprada, uma mulher sendo estuprada, sendo assassinada, jogado o corpo não sei na onde, que ninguém nunca mais vai descobrir onde está. Ele tudo isso vendo e na dele. Mas ele é todo poderoso, todo onisciente, todo onipresente, né? Mas nenhum desses poderes serve para nada. Qual a coerência em um ser todo-poderoso ficar preso aos caprichos de um tal demônio a ponto de ele querer provar alguma coisa para essa criatura? E os cristãos dizem, não, é porque aí envolve aí um como é que os adventistas dizem? É a disputa cósmica, né? Entre Deus e o diabo, uma disputa cósmica, né? Então, Deus não pode interferir. Pois qual é a lógica? Em um ser todo-poderoso ficar preso aos caprichos de um demônio, a ponto de ele querer provar alguma coisa para essa criatura. No caso, querer provar para o demônio alguma coisa, provar para o demônio que o demônio está certo ou que o demônio está errado, sendo ele todo-poderoso. Vê se tem coerência numa palhaçada dessa. Qual a coerência em se provar que o diabo está errado às custas de bilhões de mortes de crianças, jovens, mulheres e homens de diversas maneiras cruéis? Porque enquanto esse Deus idiota está lá sentado, só observando, segundo a lógica deles, né? O diabo está pintando certo aqui dentro, né? Na Terra, né? Matando bilhões, um monte de miséria que acontece aqui na Terra. Os cristãos dizem que é obra do diabo, né? Então, qual é a lógica disso? De um Deus todo-poderoso sentado no seu trono, só vendo o diabo pintando certo aqui, matando bilhões de pessoas, gerando guerra, pintando certo ele lá, para provar alguma coisa pro diabo. Fala sério. Qual a coerência em um Deus se dizer único em tudo, fazer as mesmas coisas que os deuses falsos fazem? Ou que os deuses falsos faziam, né? Qual a lógica nisso? Os deuses falsos lá pediam sacrifício de crianças, de pessoas, de animais. O deus hebreu também é a mesma coisa. Adorava animais sangrando. Adorava cachaça sendo jogada sobre os seus sacrifícios. Os deuses pagãos também dizem que adoravam esse tipo de coisa. Adorava a gordura sendo queimada no sacrifício. O deus hebreu também adorava essa mesma coisa, essas mesmas coisas. Adorava de uma montanhazinha. O deus hebreu diz que morava também numa montanha. Adorava que se fizesse templos de adoração para eles, os deuses falsos. O deus hebreu também adorava um templozinho, fez até o templo mandou até Salomão fazer um templo para ele, né? Então esse Deus não tem lógica nenhuma, não é coerente em nada. Qual a lógica coerente nessas coisas, cristãos? Deus é, sim, nada. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.